Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos continuar no nosso estudo na carta aos Romanos. Então, hoje vamos estudar o capítulo 7. Então, na live passada, vimos ali o capítulo 6, onde Paulo ele mostra a relação do crente com o pecado, mostrando que nós já saímos da submissão do pecado. Nós não precisamos mais nos submeter a este Senhor, que é o pecado. Mas agora nós estamos na lei de Cristo. Nós estamos agora sendo submissos a Cristo. E sempre nós precisamos, então, ali passar por esse processo aí de santificação. Hoje nós vamos estudar agora qual que é a lei do qual que é o relacionamento do cristão com a lei. Se no capítulo 6 Paulo mostrou o relacionamento do cristão com o pecado, agora ele vai falar o relacionamento do cristão com a lei. É interessante notar porque em Romanos, Paulo ele sempre faz essa jogada mostrando os gentios e os judeus. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo mostra como que os gentios são indesculpáveis perante Deus. No capítulo 2, Paulo agora olha para os judeus e fala para eles que eles também são indesculpáveis perante Deus, ainda que eles tenham a lei, ainda que eles tenham os mandamentos de Deus, ainda que por eles veio o Antigo Testamento, Paulo aponta para eles e fala, vocês também são indesculpáveis. E daí no capítulo 6, parece que Paulo se volta mais para os gentios, mostrando qual a relação do crente com o pecado, que os gentios não precisam viver mais numa vida pecaminosa, porque Cristo venceu o pecado. E agora no capítulo 7, Paulo parece que se volta mais para os cristãos judeus e vai explicar para eles qual que é o seu relacionamento com a lei, já que a lei era algo muito forte para os judeus. E aí, será que a gente, crendo em Cristo, a gente precisa cumprir todos os mandamentos de Moisés, a gente precisa se circuncidar para ser salvo, ou a gente pode largar essa ideia da circuncisão, a gente precisa obedecer todos os 10 mandamentos para sermos salvos ou não. Então parece que agora ele se volta para os judeus para trazer esta explicação. E olha só que interessante aqui. Então ele vai fazer essa relação do crente com a lei. E a primeira coisa que ele vai fazer é primeiro trazer um exemplo para que ele possa explicar a questão da lei. E ele vai trazer aqui o exemplo conjugal, o exemplo do casamento. Olha só que interessante. Paulo ele não vai falar do casamento, não é este assunto que ele vai tratar, mas ele traz um exemplo para que ele possa tratar do assunto a respeito do cristão e a lei. Ele diz assim no versículo 1 ao 3. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Note que ele está agora falando para os judeus. Estou falando que com vocês que conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, Paulo ele vai usar o exemplo do casamento para explicar qual a relação do cristão com a lei. Então, ele vai falar, olha, no casamento funciona assim, e tem um casal lá. Então, enquanto a mulher está casada com o marido, ela não pode ter um segundo casamento. Ela não pode se divorciar e abraçar um outro casamento. Não, a Bíblia não permite isso. Mas caso aconteça alguma coisa, o marido dela morre, então ela está livre para se casar novamente. Então, somente nisso. Mas enquanto o marido vive, ela está debaixo da lei conjugal. Ela não pode sair dessa lei conjugal. Se ela vai para outro casamento, ela está pecando contra a lei conjugal. Mas se o marido morrer, então ela está livre dessa lei conjugal. E aí Paulo vai usar esse exemplo para falar como que é o nosso relacionamento com a lei. Então, o que ele vai mostrar aqui? Nós já morremos com Cristo. A lei já não pode mais nos condenar. Então, enquanto nós estávamos vivos para o mundo, quando a gente não tinha vida espiritual, mas a gente estava vivos aí no mundo, a lei nos condenava, a lei mostrava o nosso erro, a lei mostrava que nosso destino era o lago de fogo. Só que a partir do momento que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, a lei já não pode mais te condenar, porque houve a morte ali. E nesse caso, a sua morte
com Cristo Jesus. E é o que ele vai explicar nos versículos seguintes. Primeiro, ele vai mostrar que nós já morremos para a lei. Olha só o que diz o versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que Paulo está explicando é praticamente assim: olha, nós antes estávamos casados com a lei. Então a lei nos condenava, nós estávamos subjugados pela lei, a lei mostrava o nosso erro e a lei falava: olha, eu não vou te dar salvação porque eu não posso te dar salvação. E eu só estou mostrando que você é pecador e você merece a condenação. Então a lei era um marido bruto, né, que cuidava mal ali desta mulher. Mas a partir do momento em que essa pessoa morreu, ela morreu para a lei. Ela não tem mais essa relação de condenação com a lei. Ela morreu para a lei e ressuscitou com Cristo Jesus. Agora essa pessoa está casada com Cristo Jesus. Agora ela desfruta das bênçãos de Cristo Jesus e não mais da condenação da lei. Então Paulo usou um exemplo matrimonial para explicar qual que é o nosso relacionamento com a lei. Então saiba disso, meu irmão, você que já creu em Jesus Cristo, você morreu para a lei. Você morreu para as condenações da lei. A lei já não pode mais te condenar. A lei já não olha para você e aponta para o inferno, porque você está em Cristo Jesus e Cristo foi o homem e Deus perfeito que cumpriu todas as exigências da lei. E quando a lei olha para você, vê que você está em Cristo Jesus e ela não pode falar nada contra você. Então nós morremos para a lei. E olha só o que diz o versículo 5, vai explicar um pouco mais o que é a lei. A lei é um salzinho na comida, né? O que é isso aí? Olha só o que diz aí o versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então Paulo está explicando como que a lei ela funcionava. Ela era um salzinho na nossa vida para realçar o sabor. Então nós já éramos pecadores, estávamos condenados, separados de Deus, e quando a lei chegou, ela veio trazendo enaltecendo esse sabor na nossa vida, mostrando e evidenciando mais o pecado na nossa vida. Então era como se fosse um sal jogado no ovo. Quando você joga um salzinho ali no ovo, você não está apenas salgando o ovo, mas você está realçando o sabor daquele alimento, o sabor do ovo. Foi isso que a lei ela veio fazer na nossa vida. Nós já tínhamos o tempero do pecado no nosso coração. Quando a lei chegou salgando a nossa vida, ela veio ali realçando, evidenciando ainda mais o pecado que estava no nosso coração. Então é dessa maneira que a lei se apresenta como um salzinho na comida. Mas olha só o que diz o versículo seguinte, o versículo 6, vai falar que agora que nós morremos para a lei perdeu o sabor. Ela não consegue mais realçar esse pecado e a condenação na nossa vida. Diz assim o versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então nós morremos para a lei. A lei não pode mais te condenar. Os 10 mandamentos não é uma prioridade para que você tente cumprir e alcançar o céu. Não, porque os 10 mandamentos quando foi dado, não foi dado nessa proposta de você alcançar o céu. Quando a lei foi dada, foi para realçar o sabor na sua vida, realçar os pecados que haviam dentro do seu coração, para deixar você consciente e mostrar, dando ali evidência de que você é um pecador e você merece o inferno. Mas, quando você creu em Jesus Cristo, você morreu para a lei e a lei perdeu esse sabor. Ela não consegue mais salgar a sua vida de maneira a condenar a você, de maneira a mostrar que você merece ali a condenação no inferno, porque agora você recebeu a graça em Jesus Cristo. Então, é esta explicação que Paulo traz. Qual que é o relacionamento agora do crente com a lei? A lei não mais nos condena. Isso não significa que você é crente,
que você agora pode descumprir a lei, porque o descumprimento da lei é pecado. E a palavra de Deus nos mostra que nós obedecemos agora a Cristo não mais pela caducidade da lei, ou seja, não mais pela obrigação da lei. Não é a lei te chicoteando para que você obedeça a Cristo, mas agora que você não está debaixo da lei, mas você está debaixo do patrão, que é Cristo Jesus, ele é um patrão amoroso, você está servindo a Cristo de coração e não mais pela ordenança da lei ou caducidade da lei, mas você está servindo a Cristo em novidade de espírito, porque agora você é uma nova criatura. Agora o Espírito Santo habita dentro de você. Agora o Espírito Santo deu vida para o seu espírito que estava morto e você agora foi regenerado. Agora as suas vontades estão sendo mudadas porque o Espírito Santo está santificando a sua vida. E cada dia mais, Deus ele trabalha na sua vida para que você queira obedecer mais a Cristo. Não por obrigação, não por medo, mas pela vontade de servir o Mestre que te salvou e te libertou, tanto do pecado quanto da condenação da lei. Este é o nosso relacionamento agora com a lei que Paulo faz essa comparação. A pergunta que pode surgir é o seguinte: então quer dizer que a lei é ruim? Então algumas pessoas, quando olham essa explicação de Paulo, que nós morremos para a lei e estamos em Cristo, então quer dizer que a lei é algo ruim, a lei é algo pecaminoso, a lei é algo detestável, então a lei não é boa? Então Paulo vai responder essa pergunta: será que a lei é ruim ou a lei é boa? Olha só o que diz o 7 ao 12, ele explica isso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Ou seja, o pecado ali, ele não estava tão evidente. Eu vivia no pecado, mas não tinha nenhum mandamento contra as minhas ações pecaminosas. Quando surgiu uma lei, um mandamento contra as minhas ações, aí ficou muito claro: opa, tudo que eu faço é contra essa lei que está surgindo aí, tudo que eu faço é contra estes mandamentos, então ficou bem evidente que as minhas ações são pecaminosas. Daí o versículo continua, o versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, ou seja, sobrevindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então Paulo está explicando que o mandamento veio, mas para enaltecer o pecado que estava no nosso coração. Ele não é ruim, porque ele vem de Deus, ou seja, o mandamento, ele falou aqui, o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento é bom. Agora, o mandamento é incapaz de trazer salvação para você. Ele não pode salvar a sua vida, ele não pode te oferecer uma salvação, um escape para o problema do seu pecado. Ele só veio para mostrar que você é pecador. Olha só, aí está uma foto de um rapaz tomando leite, mas ele não está passando bem com este leite. Por quê? Ele tem intolerância à lactose. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o leite que ele está tomando é algo ruim? Evidentemente, você vai saber, não, o leite não é algo ruim, o leite é benéfico, o leite é bom para a nossa vida, para a nossa saúde. Só que o problema, você vai notar que o problema não está no leite. O problema está nesse rapaz que tem intolerância à lactose. Ele que tem o problema com o leite. Mas o leite é algo bom. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha só, a lei, o leite, a lei é algo bom, é santo, é justo. O problema não está na lei. O problema está na gente, que nós temos intolerância aos mandamentos. Então, para a gente se mostra prejudicial, porque nós somos pecadores. Mas a partir do momento em que você creu em Jesus Cristo, Cristo fez um milagre na sua vida e você não tem mais intolerância aos mandamentos, porque esta lei, esses mandamentos não podem mais te condenar, não podem mais
contra a sua vida, porque você morreu para a lei e você está em Cristo Jesus. E a pergunta a resposta que Paulo dá é: de modo nenhum. O mandamento não é coisa ruim. E ele diz assim no versículo 13: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, o que é maligno? É a sua intolerância. O que é maligno é o pecado que habita dentro de você. Mas não a lei, não o leite, mas o pecado que habita dentro de você. Ele é maligno. Então, desta maneira, a lei está evidenciando o pecado que habita no nosso coração. Então, Paulo ele explica aqui, a lei é boa ou a lei é ruim? E ele explica, a lei é boa. O que é ruim é o que está dentro de você, porque você tem intolerância ao que a lei fala, ao que a lei diz, aos preceitos da lei. Para a gente concluir, Paulo agora ele vai tratar do assunto da velha natureza e da nova natureza. Porque quando nós cremos em Cristo Jesus, nós ganhamos uma nova natureza, mas nós continuamos com a velha natureza no nosso interior ainda. E a palavra de Deus nos ensina que a cada dia nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que a nova natureza cresça e ela domine o nosso estilo de vida. E dessa maneira nós estamos sendo santificados, fazendo com que a nossa natureza fique mais para baixo, a velha natureza fique para baixo e a nova natureza se evidencie no nosso estilo de vida. Uma atividade que eu gostaria que você fizesse em casa é que você lesse Romanos capítulo 7, dos versículos 14 ao 25. Uma leitura rápida que você pode fazer ali e você perceber quantas vezes aparecem esses pronomes pessoais, como eu, mim, me e meu. Então, quantas vezes essas palavrinhas aí, esses pronomes aparecem na sua Bíblia dentro do versículo 14 até o versículo 25. Você fazendo essa atividade de uma maneira rápida, passando o seu olho ali de uma maneira rápida, dependendo da sua versão, você vai achar ali essas palavras aparecendo de 15 a 20 vezes. Isso sem contar os pronomes ocultos, né? Então, quem estuda português, conhece português, sabe que existem os pronomes pessoais que são ocultos, que estão escondidos dentro de um verbo. Mas eu não estou pedindo para você procurar os ocultos, somente aqueles que estão ali já escritos no texto. Então, essas palavras eu, mim, me e meu. Então, dependendo da sua versão, você vai achar ali essas palavras aparecendo de 15 a 20 vezes. Por que eu estou pedindo para você fazer essa atividade? Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de agora, nesse Romanos capítulo 7, Paulo ele vai tomar a posição de um cristão, um homem que é salvo, mas que está olhando somente para si. E olhando para si, ele não vê nenhuma solução para o problema de vencer o pecado na sua vida. Ele olhando para si, ele só consegue enxergar a sua velha natureza. Mas quando ele para de olhar para si e olha para Deus, ele encontra então a vitória sobre o seu estilo de vida pecaminoso, sobre os seus pecados, sobre sua velha natureza e a influência que a velha natureza quer trazer para a sua vida. É por isso que nesses versículos do 14 a 25 aparecem tanto pronomes pessoais e pronomes possessivos como meu, né, e mim. Então aqui Paulo está assumindo uma posição de um crente que está olhando para si e não está olhando para Deus. E aqui ele vai encontrar muitas dificuldades quando ele olha para o seu interior, olhando somente para o seu ego. Olha só, primeiro ele vai fazer uma descrição da atuação da velha natureza na vida do cristão. Diz assim o versículo 15 ao versículo 20, fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se o faço, o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui ele está num grande dilema. Ele tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Ele está expressando aqui que ele tem esse desejo, mas ele está assumindo uma posição de alguém que está olhando somente para si e para a sua velha natureza. E o que ele enxerga é a sua velha natureza em ação. Então, quando ele peca, quando ele tem um estilo de vida que é pecaminoso, então o que está agindo na sua vida é a velha natureza. A palavra de Deus nos ensina que a nova natureza, ela não peca. Como nós temos duas naturezas, todas as vezes que você peca no seu dia a dia, por ações, por palavras, por pensamento, é porque a sua velha natureza está se evidenciando naquele momento. Mas a nova natureza, ela não peca, como diz a carta de 1 João. Aquele que nasceu de Deus não comete pecado. A nova natureza, ela não comete pecado, mas sim a velha natureza. E Paulo está assumindo aqui o estilo de vida, agora se mostrando como alguém que está olhando para si e essa pessoa só está enxergando ali a velha natureza em ação. Então, aqui nesses versículos é uma descrição da atuação da velha natureza. O versículo 21 ao 23 agora é uma descrição da batalha interna que existe entre a nova natureza e a velha natureza. A nova natureza que é direcionada pelo Espírito e a velha natureza que é direcionada pelo pecado, ou seja, a nossa carne. Olha só o que diz do 21 ao 23, diz assim: Então, ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só o homem interior, a nova natureza sendo falado aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aqui ele está falando um conflito que ele, como cristão, ele tem. Ele vê ali a nova natureza querendo fazer a vontade de Deus, querendo obedecer a Deus, mas ele enxerga também dentro de si a velha natureza que é controlada pelo pecado, querendo fazer a vontade da carne. Meu irmão, seja sincero na sua vida, olhe para o seu interior e veja se você também não enxerga esses conflitos. Muitas vezes você tem um desejo de obedecer a Deus, só que você também observa que você tem um outro desejo, te inclinando para um outro lado, para desobedecer a Deus, para ali você fazer coisas que sejam do agrado da sua carne, coisas que sejam do agrado do mundo. Note que nós temos esse conflito no nosso ser, no nosso interior, porque nós temos a nova natureza e temos também a velha natureza. Gálatas, Paulo ele fala desse conflito. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: Porque a carne milita, briga, guerreia, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Note aqui que tem o Espírito Santo e a carne brigando dentro do crente, para que um deles dois possa ter o controle do estilo da sua vida. É o Espírito Santo dominando o novo homem e a nova natureza, e a carne e o pecado dominando a nossa velha natureza, dominando a carne. E os dois estão brigando entre si, ali tendo para ter o domínio, o estilo de vida do seu cotidiano, né? da sua maneira de viver. Existe uma batalha interna dentro de nós, porque nós temos essas duas naturezas. E aí então, Paulo, que está olhando para si, está enxergando essa desgraça da velha natureza, o que ele faz? Ele começa a chorar. Olha só o choro de Paulo no versículo 24. Ele diz assim: Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Algumas versões trazem miserável, desgraçado homem que eu sou. Quem é que vai me livrar dessa condição? Daí sabe o que ele faz? No versículo 24, ele está chorando, ele está olhando para si, ele não está enxergando solução
mas no versículo 25 ele dá um grito de vitória, porque ele para de olhar para si e começa a olhar para Deus. E o versículo 25 é o grito da alegria de Paulo, porque o versículo 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele olhou para cima, enxergou Deus e deu graças a Deus por Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a nossa vitória de um estilo de vida pecaminoso. Cristo é a solução. Da condenação da lei, Cristo é a solução. Ele olha para Deus e olha para Cristo e ele dá graças a Deus. Se no versículo 24 ele estava chorando porque ele estava olhando para si, agora ele levanta os seus olhos e olha para Deus e ele então dá um grito de alegria, um grito de vitória. Ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode agradecer a Jesus Cristo. Saiba que enquanto você estiver aqui na terra, essa luta vai ser constante entre o espírito e a carne, entre a nova natureza e a velha natureza, vai ser constante. Mas quando nós formos para a morada celestial, quando nós formos para Nova Jerusalém, quando nós subirmos para o céu, ou no arrebatamento, ou no dia da nossa morte, saiba que a velha natureza não vai te acompanhar. Somente a nova natureza vai te acompanhar, mas a velha natureza não entrará no céu. Graças a Deus por isso, porque o pecado não vai mais ser uma realidade na nossa vida. Um estilo de vida pecaminoso não será mais uma realidade na nossa vida. As tentações do pecado não serão mais uma realidade na nossa vida. Nós podemos agradecer a Jesus Cristo por isso. E eu termino mais uma vez com esse versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus esteja abençoando a sua vida com esta palavra, que a cada dia mais nós possamos buscar a santificação, que possamos alimentar cada dia mais um novo homem e que o velho homem passe fome, para que ele fique sempre enfraquecido e a gente possa viver sempre um novo homem. Sabendo que o velho homem já está na cruz, já foi crucificado com Cristo. O que nós devemos fazer agora é mortificar as ações da carne, porque o velho homem já está crucificado. Vamos deixar ele passar fome e vamos nos alimentar da palavra de Deus em oração, em comunhão com os irmãos, frequentando e trabalhando numa igreja local. Dessa maneira, o seu novo homem, cada dia mais, vai crescer e chegar à maturidade. É dessa maneira que nós devemos procurar fortalecer a nova natureza que Cristo nos deu. Na próxima live nós estudaremos Romanos capítulo 8, um capítulo muito belo, um capítulo muito bonito. E nós então vamos adentrar nos assuntos desse capítulo, o capítulo 8 de Romanos. Que Deus esteja abençoando a sua vida.